Conforme discutido em sala, a diferenciabilidade em seno é muito distinta da diferenciabilidade nos reais. Na verdade, eu vou dar alguns conceitos. O primeiro conceito é de conjunto aberto. Bem, A, um subconjunto de C, é aberto. E aí, nesse caso, nós escrevemos A, subconjunto aberto de C, se qualquer que seja o ponto Z em A, vai haver um raio, por vezes pequeno, tal que a bola de raio R centrada em Z está completamente contida em A, onde essa bola de raio R em C é o conjunto dos W, tal que a distância de Z a W é menor do que R. Essencialmente o que está se dizendo é isso aqui. Você tem um conjunto e ele vai ser denominado de aberto se cada ponto dele tiver uma pequena vizinhança completamente contida no conjunto. Conjuntos como esse que eu acabei de desenhar, se a borda faz parte do conjunto, não são abertos, porque se eu tomar um ponto aqui na borda, qualquer que seja o raio que eu tome, um círculo de raio R, esse pequeno disco aqui, vai ter pontos dentro do conjunto, mas vão haver pontos fora do conjunto. Então, um conjunto aberto é mais propriamente desenhado dessa forma. Bem, um exemplo de conjunto aberto nos complexos é esse aqui. Que é o conjunto, o hiperplano superior, que é o conjunto dos pontos cuja coordenada complexa, a parte imaginária, é maior do que zero. Que é esse conjunto aqui, não contido não contido o eixo real. Então qualquer ponto que eu pegue aqui, por menor que seja, vai ter uma pequena bola completamente contida aqui dentro, mesmo que eu faça isso com um ponto bem próximo a essa borda. Esse hiperplano, então, é um exemplo de conjunto aberto. O que nos permite definir limite. Quando nós escrevemos que o limite de f de z, quando z tende a z0 igual a L, o que a gente está querendo dizer é que qualquer que seja o erro, para todo epsilon, qualquer que seja o erro, por menor que seja, existe um delta tal que se z menos z0 menor do que delta, então f de z menos L menor do que epsilon. Observe que isso não necessariamente implica que eu tenha essa função definida em z0. Bem, uma vez que tem definido o limite, é fácil definir agora o conceito de derivada. Bem, dada f,
definido em um conjunto aberto, a valores complexos. Eu vou dizer que a derivada f' de z é o limite quando h tende a zero de f de z mais h menos f de z sobre h, e é a mesma definição do caso real. Note que para fazer sentido, f precisa estar definida dentro de um aberto, porque aí faz sentido eu tomar diversos valores para o h. Uma coisa a se observar também é que esse limite, na verdade, é um limite em duas variáveis. São dois limites em duas variáveis cada. Esse é o limite quando x tende a x0. Desculpa. H1 tende a 0 e H2 tende a 0, de o de x mais H1, y mais H2, mais I vezes V de x mais H1, y mais H2, menos tá difícil. Menos, vamos concentrar depois de fazer isso, menos U de xy mais IV de xy. Entenda como quiser essa linha reta. Sobre H1 mais IH2, aonde Z é x mais IY e H é H1 mais IH2. Então o que eu estou fazendo é tomando o limite em H1 e H2, ambos tendendo a zero, fixado o x e o y, e esse limite então é parte real, pode ser escrito como limite quando H1 tende a 0, H2 tende a 0, da parte real, o de x mais H1, y mais H2, menos o de xy sobre H1 mais IH2, mais I vezes o limite quando H1 tende a 0, H2 tende a 0, de V de x mais H1, y mais H2, menos V de xy sobre H1 mais IH2. Então, uma vez que eu tenho o limite de duas variáveis, como vocês devem lembrar de cálculo 3, esses limites podem ser bem sofisticados de calcular. Então, a ideia é, se eu precisar dessa definição, diferenciabilidade, onde eu estou supondo que os limites existem, então eu posso ter alguns problemas no cálculo desses limites. Alguns fatos que podem ser demonstrados, a gente pode fazer isso em sala de aula, são que aquelas propriedades clássicas do limite continuam válidas. Quais são as propriedades? Se eu tiver duas funções diferenciáveis, a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, a soma de duas funções diferenciáveis é diferenciável e a derivada da soma é a soma das derivadas. O produto de duas funções diferenciáveis é diferenciável
e vale a regra de Leibniz para o produto. O quociente de duas funções diferenciáveis onde o denominador não é zero. Também segue a regra do quociente. E as derivadas convencionais. Derivada de ZAN, n, ZAN menos 1. A derivada do seno, cosseno. A derivada do cosseno menos seno. E o restante das funções trigonométricas. E também a derivada da função exponencial. Dado que lambda é um número complexo qualquer. Então o que é que vai haver diferente? Pode haver diferente é que essa função não precisa estar escrita de uma forma convencional. Por exemplo, enquanto a letra A é de solução bem simples, o que eu vou usar é a regra da cadeia, que também continua válida nos complexos, essencialmente. E eu tenho a regra da cadeia continua válida. O que eu vou fazer é usar essa regra para calcular, por exemplo, a derivada da letra A. Vai ser 10 vezes z mais 1 a nona, vezes a derivada de z mais 1, que nesse caso é 1. Então eu vou ter 10 vezes z mais 1 a nona. Para esse segundo caso, por outro lado, eu não tenho explicitamente em termos de z o valor da função, a expressão da função, então não posso usar as regras de derivação. A gente vai ver que no próximo vídeo existe uma maneira de fazer isso usando as chamadas equações de Cauchy-Riemann, que vão ser uma consequência dessa expressão aqui. Antes disso, uma última definição. Assim como no caso real, uma função pode ser diferenciável em um ponto, sem que seja em outro ponto vizinho. Acontece que nós temos uma definição interessante que é a definição analítica. Tome f uma função definida em um aberto. Que pega um z e leva em f de z se f for diferenciável em um certo z e em uma vizinhança de z, ou seja, existe um r maior do que zero, tal que f é diferenciável em todos os pontos de BRZ, ou seja,
uma função que é diferenciável em um ponto, em toda uma vizinhança daquele ponto. Então, se f for diferenciável em um ponto, em toda uma vizinhança daquele ponto, diremos que f é analítica em Z. Uma função que é analítica em todo complexo é chamada de função inteira. Daqui para frente, toda vez que for dito analítica, essencialmente o que a gente quer dizer é uma função inteira, ou seja, uma função analítica em todos os pontos do plano complexo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as chamadas equações de Cauchy-Riemann, que são condições de analiticidade que podem ser obtidas sem necessariamente o cálculo dos limites.